Olá pessoal, tudo bem? Então, retornando ao terceiro e último bloco sobre a teoria do crime, nesse bloco eu vou explicar um pouquinho sobre o terceiro e o quarto degrau dentro daquela escada conceitual que eu dispus no primeiro bloco. Ou seja, vou falar sobre um pouquinho sobre a teoria da antijuricidade ou da ilicitude e da teoria da culpabilidade. O que é antijuridicidade? Ora, o próprio nome, o próprio conceito, a própria nomenclatura já dispõe. Antijuridicidade, ou seja, anti-contrário ao jurídico, contrário ao direito, contrário ao nosso ordenamento jurídico. Por isso, ilícito, ilícito ilegal, que está contrário à legalidade, ao nosso ordenamento jurídico. Então, esse é o conceito. É um conceito negativo, ou seja, que está fora do nosso ordenamento jurídico, está contrário ao nosso direito, por isso antijurídico e ilegal, ilícito. Ah, Dentro dessa perspectiva de antijuridicidade, existem as excludentes de antijuridicidade, ou as excludentes de ilicitude, por assim dizer, que são as justificadoras. Alguns doutrinadores também colocam essa nomenclatura, que são a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o consentimento do ofendido e vários outros que estão dispostos no nosso Código Penal no artigo 23. Eu tenho que falar que o consentimento do ofendido é uma excludente de ilicitude extrapenal, que está fora do nosso Código Penal, mas que pela doutrina também é considerado como excludente de ilicitude. Quando há um consentimento do ofendido, ele está consentindo com aquela atitude danosa. Então, isso está, ele está saindo da vertente da proteção do nosso direito, da proteção jurídica do nosso ordenamento jurídico. Então, por isso que exclui a ilicitude dentro dessa perspectiva. Se há um consentimento presumido, há uma excludente de culpabilidade. Se há uma excludente de um consentimento do ofendido de forma real, ele consente de forma verbal, que qualquer pessoa pode entender como consentimento da vítima, então vai haver uma excludente de tipicidade e não de antijuridicidade. A doutrina ela paira entre excludente de culpabilidade e excludente de tipicidade, só para vocês vislumbrar essa distinção. Então, ela não vai ser uma excludente de antijuridicidade, mas uma excludente de tipicidade, se for de forma real, e uma excludente de culpabilidade, se houver um consentimento do ofendido de forma presumida. Saindo um pouco desse campo das excludentes de ilicitude e do campo da antijuridicidade, da teoria da ilicitude, agora adentrando a teoria da culpabilidade, o que é essa teoria da culpabilidade? Culpabilidade é um elemento normativo no nosso direito, que vai haver um juízo de reprovação da conduta do agente, da conduta do sujeito ativo que pratica o crime, que pratica o ilícito penal. E qual vai ser esse juízo de valoração? O objeto do juízo de valoração, do juízo de reprovabilidade, vai ser em relação ao injusto penal, que, como eu já disse em vídeos anteriores, vai ser a conjugação do conceito de tipicidade e de antijuridicidade. Então, o objeto do juízo de valoração de reprovabilidade vai ser o tipo de injusto, e o juízo de reprovação vai ser o próprio conceito de culpabilidade.
Esse conceito de culpabilidade, ele se subdivide entre 3 conceitos. O conceito de capacidade penal, que vai ser o conceito de imputabilidade, ou seja, a pessoa ela deve ser uma pessoa capaz, uma pessoa maior de 18 anos, vai ser uma pessoa que não seja uma pessoa doente mental e vai ser uma pessoa que não esteja embriagada de forma completa por um caso fortuito ou força maior, ou seja, que ela se embriagou por um caso fortuito ou força maior numa festa, em casa, com amigos e por essa embriaguez ela praticou um ilícito. Então, dentro dessa perspectiva de culpabilidade, ela não será culpada, não será culpável dentro desse conceito de culpabilidade em função de uma embriaguez por um evento de força maior ou de caso fortuito. Aqui há uma distinção também, conceitual e legal até, do artigo 28, inciso 2 do nosso Código Penal, quando ele diz que essa embriaguez, se ela for pré-ordenada, ou seja, se o sujeito ativo ele se embriaga com a intenção, com a finalidade de cometer um crime, então essa embriaguez ela não vai excluir a culpabilidade. A pessoa vai ser culpada, vai ser culpável dentro desse conceito de culpabilidade e não vai haver essa exclusão da culpabilidade pela embriaguez pré-ordenada, que dentro da perspectiva da doutrina, eles chamam actio libero in causa, ou seja, ação livre na causa. Não vai haver essa ação livre na causa porque foi uma embriaguez pré-ordenada, foi premeditada, a pessoa ela se embriagou com a finalidade e com a intenção de cometer o ilícito. Então, não vai haver essa exclusão. Voltando aqui aos elementos conformadores da culpabilidade, a culpabilidade, ela então vai haver a capacidade penal, que vai haver imputabilidade, como eu já disse anteriormente, vai haver a consciência dessa ilicitude, dessa antijuricidade, a pessoa tem que ter essa consciência da ilicitude, e vai haver também a exigibilidade de uma conduta diversa. Se houver essa exigibilidade, ou seja, que ela não esteja em nenhuma outra situação que denote que ela reagiria de uma forma necessária dentro da perspectiva do crime, ou seja, que não lhe era exigido assim agir, aí vai haver a incidência da reprovação no conceito normativo de culpabilidade, ou seja, daí vai haver a conformação de um crime no sentido analítico do conceito, uma ação típica, antijurídica ou ilícita e culpável dentro desse conceito de reprovação do direito penal para a conduta do sujeito ativo. Aqui, então, eu termino a exposição da teoria do crime, com a conformação de todos os elementos ensejadores do conceito de crime, dentro dessa teoria finalista, tripartite, como eu já disse em vídeos anteriores, do conceito de crime no direito brasileiro. Era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.